Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Diante dos tempos difíceis, a Igreja sempre teve grandes homens, grandes defensores da verdade. Foi assim mesmo com São Francisco de Assis, foi assim com São Bernardo de Claraval e tantos outros santos. E diante desses tempos estranhos e tempos difíceis da Igreja, o principal cardeal que tem se levantado e tem dito a verdade se chama Cardeal Gerhard Müller. Um cardeal alemão que é grande defensor da verdade da Igreja. E uma matéria do Info Vaticana em que ele, mais uma vez, é enfático em defender a verdade. Olha o que ele diz. Nem os bispos, nem o Papa são os donos da Igreja. É óbvio, porque a Igreja é de Cristo. O cardeal Gerhard Müller falou em alto e bom som sobre o sínodo e a perigosa deriva da Igreja em declarações ao Il Giornale. Eu nunca teria aconselhado o Papa a escolher um tema como este, diz Müller. Que significa? O próprio sínodo já é um conceito abstrato. É um pouco como fazer uma assembleia sobre o assembleísmo. Não faz muito sentido para mim. Em resposta às declarações do seu colega Hollerich, que é o relator do sínodo, celebrando a democratização da Igreja. Aqui eu vou falar, não é o Müller não. Democratização da Igreja. A Igreja Católica não é democrática, é hierárquica, porque assim Jesus o quis. Quando você transforma a Igreja Católica em democracia, a Igreja Católica perdeu todo o sentido criado por Cristo. Müller recorda que os votos dos bispos num concílio ou num sínodo não são votos que representam a vontade do povo ou de uma oligarquia, porque os bispos falam como testemunhas da verdade, ou seja, não adianta ter lobby daquelas letrinhas coloridas, não adianta ter lobby para ter sacerdotisas ou padras, não adianta, porque os bispos têm que responder de acordo com a verdade. E não como apóstatas também, viu? Porque os da Alemanha já apostataram, são apóstatas. Os bispos e mesmo o Papa não são o Senhor, não são os donos da Igreja, mas apenas sucessores apostólicos, afirma o cardeal alemão. Ninguém é Deus. O Senhor Todo-Poderoso é Jesus. Deus Todo-Poderoso é Ele. Nada na Igreja de Cristo é maior do que o próprio Cristo. O sínodo dos bispos é um sínodo dos bispos, uma instituição criada para permitir aos bispos participar no governo da Igreja Universal, mas com base na sua ordenação, observa o cardeal. Agora, há quase uma tendência a relativizar o ofício dos bispos, equiparando-os dos leigos, mas, ao fazê-lo, o único que resta com a profissão docente é o Papa. Na verdade, um sínodo que afirma ter sido iniciado para implementar o Concílio Vaticano II, opõe-se a ele. Não estou dizendo que façam voluntariamente, mas talvez precisem estudar melhor os documentos conciliares, insiste o cardeal. Depois acrescenta: o Vaticano II quis superar este isolamento do Papa do resto do colégio episcopal, mas agora o distanciaram. Ou seja, há uma certa confusão
doutrinária. Discutir a sinodalidade é discutir a discussão. Entenderam? É como se eu pintasse, vamos dizer assim, um tronco de uma árvore de marrom e discutisse sobre o marrom. Entenderam? É algo muito abstrato. Então, esse é a grande questão. Na realidade, vamos dizer assim, a sinodalidade ela é abstrata e se aproveitam disso para fazer lobbies, para aprovar coisas que, na verdade, são contrárias ao que a igreja sempre ensinou. Eu não estou falando aqui que serão aprovadas, mas existem grupos que o querem fazer. E nós sabemos, já discutimos e falamos a respeito de que coisas que querem aprovar. Então, meus irmãos, por conta disso, fica aqui a nossa consideração pelo cardeal Miller, que não está tendo medo de, diante das tempestades, ser um verdadeiro sucessor apostólico. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!